Vamos lá. O que você sabe, o que você conhece, qual é a noção que você tem dos livros proféticos do Antigo Testamento? Afinal, dos 39 livros, 17 deles são proféticos, escritos por 16 escritores, considerando que um deles, Jeremias, escreveu 2 livros. Quando você chega na leitura desses livros, como é que você se sente? Qual é a tua atitude, a tua reação com a leitura que você está fazendo? Eu lembro de uma propaganda que tinha na televisão há muito tempo, e era mais ou menos o seguinte, o cenário era o seguinte: o menino, uma criança com a sua mãe, e eles estão no mercado e eles passam pela seção de iogurtes e achocolatados, e o menino não dá a menor importância, não tem a sua atenção atraída. E a seção seguinte é de hortaliças e verduras. E aí o menino, ele segura no braço da mãe e começa a dizer: mãe, eu quero chicória, eu quero chicória, eu quero chicória. E a mãe tenta sair daquela seção e ele se agarra nos pés dela, dizendo: olha, eu quero chicória. Não faz sentido, é algo que não é usual, não é regra, né? Não é esse o comportamento natural de uma criança no mercado. E quando a gente chega na leitura dos livros proféticos lá do Antigo Testamento, a sensação que a gente tem é que aquele alimento, porque a palavra de Deus é alimento, aquele alimento, ele parece que ele perde boa parte do seu sabor, da condição de atrair o nosso desejo, a nossa vontade de comer. E o que eu quero nessa série de vídeos é te ajudar a colocar um tempero, ou dar um sabor para esse texto, de tal maneira que você se sinta atraído por ele e seja despertado para a importância e para o valor que ele tem na revelação progressiva de Deus. Há uma divisão principal desses 17 livros, onde 12 deles são chamados profetas menores, e os outros 5, sendo 4 escritores, são chamados profetas maiores. Não pela importância do que eles escreveram, mas sim pelo volume de texto. Quando Deus levantava, chamava um profeta no meio do seu povo, quais eram as finalidades? Quais eram os propósitos disso? O que estava acontecendo? A gente pode ver facilmente nesses livros proféticos que havia 3 finalidades ou 3 propósitos principais, que eram denunciar os pecados do povo, conclamar este povo ao arrependimento e à mudança de comportamento, e também anunciar juízo para este povo. E então a nação de Israel, em crise espiritual, com desvio e até mesmo apostasia, Deus levantava esses homens com essas finalidades ou com esses desafios que eles deveriam cumprir. Mas também envolvendo e permeando esse tripé, digamos assim, do ministério profético, havia também para alguns um viés messiânico, onde eles anunciavam o Messias. Nós já temos então uma ideia mais clara de que o profeta era um porta-voz de Deus. O profeta era aquele que falava em nome do Senhor, e isso de modo geral, ou seja, majoritariamente, voltado para o povo de Israel, para a nação de Israel. Bem, já buscando dar um sabor ou um tempero para esses textos proféticos, muitas vezes difíceis. Gente, a gente não pode negar isso, são textos difíceis, pelo estilo profético, pela utilização de uma linguagem simbólica, principalmente quando o profeta está narrando uma visão que ele tinha recebido do Senhor. Se você der uma olhadinha, eu estou aqui já destacando alguns textos proféticos. Você lê uma vez, você lê 2, você lê 3 vezes, e você não consegue entender, você não consegue compreender, não fica claro para você o que você está lendo, porque é uma leitura difícil.
mas que nós não podemos descartar, nós não podemos simplesmente ignorá-los, entendendo que eles não teriam importância para nós no sentido de revelação divina, revelação de Deus para o homem. Até porque o Novo Testamento, ele tem muitas citações desses textos proféticos. Nos evangelhos, por exemplo, no evangelho escrito por Mateus, o evangelista ele faz menção de diversas profecias messiânicas que estavam se cumprindo ali no Senhor Jesus Cristo. E para você entender isso, é preciso ter uma ideia lá de todo esse conteúdo lá do Antigo Testamento. Nas cartas paulinas, o apóstolo Paulo, volta e meia, ele recorre a textos proféticos para fundamentar, para embasar doutrinariamente aquilo que ele estava ensinando, aquilo que ele estava apresentando como doutrina do Senhor. Lembrando, por exemplo, do livro de Atos dos Apóstolos, naquele dia que foi um marco, um divisor de águas na história da igreja primitiva, quando o Espírito Santo é derramado sobre a igreja em Jerusalém, Pedro, quando ele inicia a mensagem, quando ele inicia a pregação, ele recorre a um profeta do Antigo Testamento. Ele faz menção de uma profecia do Antigo Testamento. Então, por tudo isso, penso que já está claro para nós que temos que enfrentar, temos que encarar o desafio de ler e estudar os livros proféticos. Qual é uma das principais dificuldades que nós temos quando nós lemos esses livros proféticos e não conseguimos entendê-los ou compreendê-los completamente? É quando nós olhamos ou lemos esses textos fora do tempo histórico, fora do contexto histórico em que eles estão acontecendo. Nós não devemos nos atrever a ler e estudar os livros proféticos sem primeiro ler e estudar alguns dos chamados livros históricos, principalmente os livros de Reis, de Crônicas e os livros de Esdras, Neemias e Esther. E aí, vamos já aqui definir, digamos assim, recortes temporais que se encaixam nesse período em que o profetismo bíblico está acontecendo no Antigo Testamento. Quais são esses recortes? De um lado, nós temos o ano 931 a.C., que é quando a nação de Israel, o reino de Israel, se divide e dois reinos então são formados. Esse é um recorte temporal. O outro recorte temporal para nós é o ano 606, que é quando um desses reinos, que é o reino de Judá, com capital em Jerusalém, ele é levado cativo para a Babilônia, numa primeira leva de cativos, que se consumaria no ano 586 a.C., na terceira e última leva de cativos, e então ali a cidade de Jerusalém ela é destruída, seus muros são derrubados, o templo é queimado, e aparentemente termina a história do reino de Judá, com capital em Jerusalém. E para nós esse exílio babilônico ele é muito importante, porque quando o reino de Israel se divide em dois reinos, no reino do sul, chamado reino de Judá, ali permanece a aliança, permanece o concerto que Deus fez com o seu povo da antiga aliança, considerando que em Jerusalém permanece a casa de Davi, a dinastia de Davi, onde Deus já havia feito aliança com Davi, dizendo que lhe daria um trono que subsistiria para sempre. O outro reino, que chamamos de Reino do Norte, também chamamos Reino de Efraim ou Reino de Israel, e num determinado período a cidade de Samaria torna-se a capital desse reino. Tenha cuidado quando, a partir dessa demarcação temporal, o texto bíblico menciona Israel, já não é mais a nação como um todo. Agora corresponde a 10 tribos do norte de Israel, que passa a se chamar Israel ou então Efraim. É preciso você atentar para isso,
para poder ter a definição desse recorte temporal envolvendo o profetismo bíblico do Antigo Testamento. Esse Reino do Norte, ele subsiste ou ele permanece de pé até o ano 722 a.C., quando então o Reino do Norte é levado cativo para a Síria. E ali, historicamente, termina a história do Reino do Norte. E o que nós faremos então? Nós vamos utilizar como referência histórica, para poder falar um pouco dos profetas do Antigo Testamento, o exílio babilônico, o exílio voltado para o reino de Judá. E aí, desse total de 16 profetas que nós temos, nós vamos dividir em profetas do período pré-exílio, profetas do período do exílio e profetas do período do pós-exílio. Olhando com atenção, são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias. 9 deles exerceram e cumpriram o seu ministério profético no período chamado pré-exílio, antes do cativeiro babilônico. Daqueles 4 profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, 2 deles, os 2 primeiros, Isaías e Jeremias, também foram profetas do período pré-exílio. E somando então esses 9 menores com os 2 maiores, um total de 11, desses profetas, a maior parte deles nos ajudam muito a fazer a vinculação do exercício do ministério profético deles com o tempo histórico em que eles estão profetizando, porque geralmente na introdução dos seus livros eles mencionam em que período do reinado eles estão profetizando. Por exemplo, um dos profetas maiores, Isaías, quando inicia a narrativa do seu livro, está escrito que ele profetizou nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Então, a partir disso, nós vamos lá nos livros históricos, nesse caso, nos livros de Reis e Crônicas, para poder entender, perceber, absorver o que está acontecendo ali na história de Israel. Quando eu digo Israel, aí no caso, me refiro, no caso de Isaías, especificamente ao reino de Judá, ao reino do sul. O que está acontecendo ali nas esferas social, econômica, política e também espiritual. Não há como nós entendermos os livros proféticos sem entender o que está acontecendo nesse contexto histórico do exercício dos seus ministérios. Por quê? Por aquilo que eu já disse. Deus levantava esses profetas a partir daquele tripé de desafios. Considerando que eles estão reagindo, considerando que o que eles estão fazendo é um reflexo do que está acontecendo na nação, eu preciso entender, você precisa entender esse contexto histórico de tal maneira que aí a leitura dos livros proféticos se torne até mais atrativa, desperte mais o nosso interesse e até também faça mais sentido. Daqueles 9 profetas menores que eu mencionei, 5 deles nos ajudam, porque eles destacam em que período histórico do reinado eles estão profetizando. Porém, 4 deles não nos ajudam. Esses 4 são Joel, Obadias, Naum e Abacuque. Os 2 últimos, Naum e Abacuque, mas não é difícil encaixá-los naquele período final da história de Judá. Naum, no caso, nos dias do rei Josias, e Abacuque nos dias do rei chamado Jeoaquim. Agora, Joel e Obadias fica mais difícil. Os estudiosos, eles divergem quanto a encaixar historicamente esses 2 ministérios proféticos. De um modo geral, os estudiosos, eles ficam ali naquele período do 9º século antes de Cristo. Alguns tendendo mais para a primeira metade do século, ou seja, do ano 801 ao ano 850. Outros já vão mais para a segunda metade, do ano 851 até o ano 900. Mas a ideia geral é que eles 2 profetizaram nesse período do 9º século antes de Cristo.
Em relação aos dois profetas maiores, pré-exílicos, eu já até sinalizei Isaías, que é muito claro em relação ao período histórico em que ele está profetizando, e Jeremias também nos ajuda muito, porque fica fácil também conseguir situar Jeremias a partir do reinado do rei Josias, e Jeremias, inclusive, ele ainda vive no período do exílio babilônico, mas o exercício do seu ministério profético vai principalmente até a queda de Jerusalém, a partir da primeira leva de cativos, no ano 606, mas tendo o seu clímax, ou o seu ápice, no ano 586 a.C. Bem, pensando nos dois reinos, Reino do Norte e Reino do Sul, precisamos também atentar para o seguinte: para quem primariamente o profeta estava destinando a sua ou as suas profecias? Era para o Reino do Norte, com capital em Samaria? Era para o Reino do Sul, com capital em Jerusalém? É muito importante você identificar isso. Via de regra, ou é para o Reino do Norte, ou é para o Reino do Sul. Mas nós temos exceções de profetas que destinaram a sua profecia para reinos estrangeiros ou para nações estrangeiras, como, por exemplo, Obadias. A profecia de Obadias é destinada para o reino de Edom. Naum, a profecia dele é destinada para Nínive, que era a capital do Império Assírio. Então, é mais uma coisa que temos que levar em conta. Já sabemos as finalidades do profetismo bíblico, já sabemos da importância de situar, de vincular, de contextualizar historicamente o período em que o profeta está cumprindo o seu exercício ministerial. E agora temos já mais uma informação importante, que é vincular a profecia com os seus destinatários primários. O que eu fiz para te ajudar? Veja, eu fiz um quadro, você pode ver esse quadro, e nesse quadro, em colunas, eu vou fazendo o seguinte: eu vou indicando quem era o rei que estava naquele período governando Israel, se era do norte ou se era do sul. Eu sinalizo qual era o caráter desse rei, se era bom, se era mau, se era ruim, se era péssimo, enfim. Eu também, numa outra coluna, eu vinculo o profeta ou os profetas que estavam profetizando naquele período, até porque, mais de uma vez, um ou mais profetas, eles estão no mesmo tempo histórico profetizando, ou seja, eles eram contemporâneos. E eu ainda faço uma outra coisa. Eu recorto os textos bíblicos, quer seja de Reis, Crônicas, Esdras, Neemias ou Esther, e eu indico exatamente qual é a parte do texto bíblico que está vinculada lá àquele tempo histórico do reinado de Israel. Meu querido, minha amada, com tudo isso, aquilo que para nós poderia ser chicória, que geralmente não atrai o nosso apetite, a nossa atenção, a nossa vontade, penso que essa chicória já está melhor temperada, já está com um sabor mais atrativo. E aí, esses profetas do período chamado pré-exílio, agora a gente já consegue, depois de ler e estudar os livros históricos, a gente já vai para esses livros proféticos e eu penso que você vai notar a diferença, você vai perceber uma diferença onde a mensagem já não é tão obscura, não é tão enigmática, embora continue difícil, principalmente pelo estilo profético, principalmente pela utilização de simbologia, algo que é difícil, mas penso que agora já dá para nós sentarmos à mesa e termos aí esse banquete diante de nós, porque apenas descartar, ignorar, eliminar
esses livros da Bíblia como se eles não tivessem importância, quando você chega no Novo Testamento, você tem dificuldades, por aquilo que eu já mencionei nesse vídeo. Aqui fica, então, algumas dicas, algumas orientações, algumas sugestões para o estudo, para a leitura dos livros proféticos dos profetas do período pré-exílio. Tá bom? Até a próxima, queridos.